escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Escreve. Neste livro, esta ordem aparece 12 vezes. As coisas que tens visto, isto é, a visão do Cristo glorificado, a qual o levou a cair como morto. As coisas que são, ou seja, a situação em que se encontram as 7 igrejas da Ásia, como está registrado nos capítulos 2 e 3, e as que hão de acontecer depois destas. Isto é, os eventos que aconteceriam através de todo o futuro, que se compõe da consumação do propósito redentor de Deus e da vinda do seu reino, ou seja, o futuro do mundo, as últimas coisas, o fim dos tempos, as condições que haverão de anteceder imediatamente ao segundo advento de Cristo, que introduzirá o estado eterno, que no livro de Apocalipse vai dos capítulos 4 até o fim. Nas religiões pagãs, um mistério era algo oculto, que só podia ser desvendado a alguns poucos iniciados nos seus ritos secretos. Mas nas páginas do Novo Testamento, trata-se de um segredo aberto de caráter divino. Em outras palavras, trata-se de alguma verdade profunda, antes oculta, mas agora aberta. E que mistério é esse? Cristo mesmo nos traz a explicação dizendo que os 7 castiçais são as 7 igrejas, como já foi comentado no versículo 12. As igrejas são, portanto, as portadoras da luz. Mateus 5,14 também afirma esta verdade. Vós sois a luz do mundo. No entanto, quando se refere às 7 estrelas, Cristo diz que elas são os anjos das 7 igrejas. Ele faz uso de um símbolo, 7 estrelas, para explicar outro símbolo, anjos das 7 igrejas. A palavra usada aqui, ângelos, significa mensageiro e pode ser usada no sentido humano ou sobrenatural, para indicar que um mensageiro foi enviado por Deus para proclamar a sua mensagem. Isso tem trazido certa dificuldade de interpretação, pois alguns teólogos sustentam a palavra usada aqui, dizendo que ela se refere aos pastores ou líderes de cada igreja local, ao passo que outros acreditam que cada igreja tem anjos representativos que levaram as cartas às 7 igrejas. E neste caso surge uma pergunta difícil de ser respondida. Por que as cartas foram dirigidas a esses anjos e não diretamente às próprias igrejas? Por não termos uma resposta satisfatória para esta questão, a maioria dos teólogos considera que os anjos das igrejas devem ser tomados no sentido de pastores ou líderes. Até porque os pastores e líderes são elogiados, exortados e repreendidos em cada uma dessas cartas. E não se pode realizar esses atos com anjos. Portanto, de acordo com esta interpretação, qualquer líder cristão é visto como mensageiro de Deus, pois tem a responsabilidade de ministrar a palavra às igrejas. E o texto traz a estes uma promessa maravilhosa, pois no versículo 16 nos é dito que o Senhor os mantém na sua mão direita. Simbolismo claro de grande honra e principalmente de proteção divina. Sim, o Senhor exerce poder absoluto sobre eles. Eles são seus embaixadores. Isso deve trazer um grande conforto para todo aquele que é enviado por Deus para exercer esta tarefa gloriosa de pastorear o rebanho que lhes foi confiado. O Senhor protege com as suas próprias mãos, tá? Eles estão em segurança quando o obedecem e são fiéis em seu serviço. Depois de tudo que vimos e diante do cenário que estamos vivendo, talvez você possa estar se perguntando, afinal, quando Jesus voltará? Muitos estudiosos, precipitadamente, tentaram marcar datas. Todos foram frustrados, obviamente, porque não podemos identificar nem agendar a data da segunda vinda de Cristo. Essa data pertence à economia da soberania de Deus. Vasculhar o corredor do tempo para agendar a segunda vinda de Cristo não é o propósito do estudo de Apocalipse.